Cafezinho primeiro, né? Bom, hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre dois conceitos, basicamente, que são muito falados no mundo de desenvolvimento de negócios, seja marca de e-commerce, startup, infoproduto, não interessa. Tá basicamente atrelado ao fato de empreender e de você estar vivendo fases, né? E você entender essas fases e o que está de forma subjetiva por trás dessa fase que você está vivendo. E a ideia é que, ao entender esses dois conceitos, você consiga muitas vezes entender o momento que você está hoje, a fase que você está hoje e onde você deve canalizar o teu foco para você não ficar se perdendo muito, né? Muitas vezes em frustrações, que a gente sabe que essa vida de empreender, ainda mais aqui no Brasil, ela é constante, né? Altos e baixos, a gente só não sabia que seriam tão baixos assim. E o que eu quero trazer ali é basicamente essa aplicação, como eu estou vendo isso dentro da minha vida hoje, porque eu estou vivendo uma etapa onde um desses conceitos está sendo de fato aplicado de forma subjetiva e como que eu estou enxergando, basicamente, através dessa análise que eu vou trazer para vocês e como que eu estou visando, né, sair dessa etapa, desse estágio que eu estou ali agora, por entender esse momentum, basicamente. Já acabei adiantando aqui duas coisas aqui. Na verdade, o primeiro conceito que eu queria trazer, que é momentum, certo? Esse é o primeiro conceito. E o segundo conceito que a gente tem é o conceito de inércia. Então, cara, basicamente você tem, quando você está iniciando uma coisa na tua vida, e aqui você pode dizer um novo negócio, uma nova frente, você pode estar trazendo uma nova pessoa para dentro do teu time, enfim, qualquer coisa que você está iniciando na tua vida, né? Essa coisa, entenda essa coisa como essa bola aqui, né? Esse corpo de massa, basicamente, essa coisa ela vai estar na tua vida e essa rampa aqui, na verdade, ela é a tua vida, né? Posso até escrever aqui a vida. E o que acontece? A vida, ela tá tentando te fuder. Sempre. Até tá muito fácil isso aqui, né? Essa angulação aqui tá muito fácil. Certo? É isso. Bem-vindo ao game. A vida, ela tenta te fuder de diversas maneiras, de diversas formas, principalmente quando você tá iniciando algo e a tua cabeça, né, o teu mental tá muito envolvido nisso ali também. Então, o que acontece? Quando você está iniciando alguma coisa, né, ela sempre vai iniciar necessitando do quê? De tração. Por quê? Porque essa coisa ela está no segundo conceito, que é chamado de inércia, ou seja, ela está parada, ela não iniciou. Ou seja, um corpo que não está em movimento, ele tende a permanecer em não movimento, basicamente, né? Falando o conceito ao contrário que a gente tem ali agora, corpos em movimentos tendem a continuar em movimento, que essa é uma aplicação que eu vou falar também nesse vídeo ali, que é um segundo estágio disso. Quando você está iniciando alguma coisa, essa coisa ela está em inércia. Então, o que você precisa entender nesse momento? Cara, você precisa entender que para esse corpo sair, basicamente nesse ponto aqui, e você começar a gerar tração, você precisa quase que de uma força bruta, certo? Você precisa quase de uma aplicação de uma força bruta para que ele comece a se mover, certo? E ele pare de deixar que a rampa da vida ali te foda e ele comece a ganhar tração. E quando ele começa a ganhar tração, esse corpo começa a ganhar movimento. E quando esse corpo começa a ganhar movimento, uma vez que ele entra nesse estágio de movimento, é quase como se essa necessidade de força bruta que você colocou no começo aqui, ela não fosse tão necessária mais de forma tão constante. O Alex Hormozi, ele fala muito disso, ele tem um conceito chamado a regra do 100, onde ele fala sobre principalmente vendas e marketing. Quando você está iniciando, você precisa atingir o estado de consistência. Então isso é o quê? Cara, a regra do 100. Você vai, na parte de marketing, você vai fazer 100 ads por dia, você vai gastar 100 minutos por dia em conteúdo, você vai postar 100 pedaços de conteúdo por dia, você vai prospectar 100 leads direto no DM, você vai fazer 100 ligações para as pessoas ali. Na parte de vendas, as mesmas coisas. Você vai, cara, fazer 100 ligações para as pessoas, você vai contatar 100 pessoas que você tem na tua rede para vender o teu produto. Enfim, o que isso se traduz na prática? Volume. Basicamente, volume bruto. Então, o que você precisa no início de qualquer coisa, para que essa coisa comece a girar, é volume. Um outro exemplo que a gente tem também disso é do MrBeast. Muito é perguntado para ele sobre quando se está iniciando um novo canal no YouTube, e ele responde sempre a mesma coisa. Eu vi isso daí num vídeo no canal do Rony esses dias ali, e ele comentou no Instagram do Rony, né, o cara da reserva lá. Ele comentou sobre esse conceito que ele falou do MrBeast, e basicamente é o seguinte: as pessoas chegam pro MrBeast e falam, como que eu faço para fazer, né, e crescer no YouTube? Aí ele vai lá, faça 100 vídeos. Por quê? Volume, cara. Se você imputar volume e a cada vez que você fizer uma vez 100 vídeos, basicamente, a cada vídeo você vai estar melhorando alguma coisa. E se a cada vídeo que você estiver melhorando alguma coisa, a tração que você ganha depois de você fazer 100 vezes a mesma coisa é muita força bruta, certo? Você já aprendeu, ou seja, todo esse corpo aqui que estava em inércia, cara, ele começa a sair, ganha tração
e ele atinge o segundo conceito, que é o conceito de momentum, certo? Ou seja, momentum. Toda aquela força bruta que você colocou no começo para fazer com que essa coisa começasse a andar, é quase como se você não tivesse a necessidade bruta mais de ficar colocando tanta força assim. Por quê? Porque esse corpo ele saiu da inércia, ele entrou agora aqui num estado de movimento, onde ele já teve basicamente a força bruta aplicada no início, e ele tende a continuar em movimento. Por quê? Justamente pelo que eu falei no início. Isso é quase que uma lei da física, que você está usando aqui a ideia de, cara, aplicação de energia e conceitos de física para você desenvolver negócio sem você ficar muito louco, basicamente. Então, esse corpo ele vai tender a continuar em movimento aqui, enquanto você está em momento, certo? E aí, toda essa força bruta que você botou no início aqui, para fazer esse momento. Deixa eu me mover para cá um pouquinho. Boa. Toda essa força bruta que você botou no início aqui, para fazer esse corpo sair e ele entrar em movimento, basicamente aqui, né? Fazendo essa aplicação ali. Você não tem tanta necessidade mais de fazer tanta força bruta de forma tão constante. O que você precisa? Você vai precisar de pequenos pushes, certo? Pequenos pushes. Isso é muito lógico. Se você tenta enxergar isso daqui na tua vida, é como se você pegasse uma bola que você empurrou ela a primeira vez. A primeira vez que você pegou essa bola e você empurrou ela a primeira vez, a força necessária para você tirar ela daquele estágio, ela é maior. Mas depois que essa bola ela já está girando, basicamente você precisa fazer pequenos pushes para que essa força ela continue sendo empregada, certo? E a bola ela continue em movimento, certo? Então a lógica aqui é a mesma coisa. E é claro que nesse exemplo que eu estou trazendo, o que, que existe aqui? Cara, existe a vida, né? Existe a rampa da vida, que eu desenhei ali agora. Nossa, essa marcação ficou linda, né? Mas existe essa rampa da vida. Ou seja, se você para de forma muito bruta, primeiro, de fazer força bruta, e você pensa que agora é só ficar dando push, essa porra vai rolar e vai te esmagar. Você tá aqui, ó. Você tá aqui, certo? Cara, se você acha, no momento que você atingiu o movimento, você acha que, agora eu vou só ficar fazendo push, só fazendo push. Meu amigo, essa reta da vida aqui, né? Essa inclinação da vida aqui, ela é uma inclinação bem íngreme. Ela não é uma reta, certo? Então, essa inclinação, ela também está aplicando o quê? Força contrária aqui agora. Uma força contrária, certo? Ou seja, esses teus pushes que você vai dar para que depois que você saiu do movimento, ela continue, eles têm que ser maiores do que essa força que está sendo empurrada para baixo. E é aqui que a gente fala sobre o momento. Uma vez que você ganha momento, você tem que manter, você tem que saber mantê-lo, certo? Você tem que saber manter esse momento que você adquiriu para que tudo isso daqui que você empregou de força, né, nesse início aqui, não precise necessariamente ser feito de volta em termos de força bruta mesmo e comece a ser feito de maneira mais inteligente, de maneira mais eficaz e eficiente, né? Então, esse que é a questão. O que pouca gente fala é, cara, não, não perca momento. Por quê? Uma vez que você perdeu o momento, né, no início do teu business, basicamente ali, ou qualquer coisa que você está fazendo, o que aconteceu nessa trajetória aqui que a gente desenhou, basicamente, que a gente estava ganhando momento? Aconteceu o seguinte, esse corpo que entrou em movimento, ele foi ficando maior. Como maior? Mais pessoas na tua empresa, mais clientes na tua operação, maior expectativa do teu time sobre para onde a gente está indo muitas vezes. Ou seja, aquela massa inicial que esse corpo ele tinha para você iniciar e fazer tração, por mais que foi muito mais difícil você iniciar ele do que você manter, conforme ele foi crescendo e ganhando proporções, né, basicamente, caramba, maiores, a massa dele foi ficando maior. Então, se você perde momentum, ou seja, você deixa de aplicar pequenos problemas técnicos aqui que a gente teve. Se você deixa de aplicar os pushes necessários para você contrabalancear essa força que está empregando o corpo para ele continuar rolando para baixo e desmagar aqui, como eu tinha feito, de novo, você perde momentum. E além do que, para você recuperar e colocar esse corpo aqui novamente, você colocar esse corpo aqui novamente em movimento, aquela força inicial que você tinha desenhado aqui,
para fazer ele começar a girar, ela já não é mais suficiente, certo? Por quê? Porque o corpo todo ele tá maior. O corpo todo ele tá mais pesado. Você tem mais coisas. Então, tudo aquilo que você precisou fazer de força bruta no início, se você perde esse momentum aqui que você adquiriu, você vai precisar basicamente fazer o tanto de força bruta que agora é proporcional ao tamanho do corpo que você chegou. E aí o que acontece? Onde que a gente se perde muitas vezes nisso? A gente se perde muitas vezes nisso que a gente esquece quem que está nesse corpo junto com a gente, né? A empresa ela é mais um organismo vivo. Então a gente como empreendedor, muitas vezes a gente vai querer tentar resolver esses problemas técnicos aqui que a gente teve. Se você deixa de aplicar os pushes necessários para você contrabalancear essa força que está empregando o corpo para ele continuar rolando para baixo e desmagar aqui, como eu tinha feito, de novo, você perde momentum. E além do que, para você recuperar e colocar esse corpo aqui novamente, você colocar esse corpo aqui novamente em movimento, aquela força inicial que você tinha desenhado aqui para fazer ele começar a girar, ela já não é mais suficiente, certo? Por quê? Porque o corpo todo ele tá maior. O corpo todo ele tá mais pesado. Você tem mais coisas. Então, tudo aquilo que você precisou fazer de força bruta no início, se você perde esse momentum aqui que você adquiriu, você vai precisar basicamente fazer o tanto de força bruta que agora é proporcional ao tamanho do corpo que você chegou. E aí o que acontece? Onde que a gente se perde muitas vezes nisso? A gente se perde muitas vezes nisso que a gente esquece quem que está nesse corpo junto com a gente, né? A empresa ela é mais um organismo vivo. Então a gente como empreendedor, muitas vezes a gente vai querer tentar resolver essa situação aqui sozinho, certo? Só que, cara, você tem justamente mais massa nesse corpo. E o que é essa massa? O que você faz com essa massa? Cara, fala com o teu time, né? Seja transparente sobre a situação que vocês estão vivendo ali agora. Sobre o estágio que vocês estão dentro da empresa. Comunique isso, porque basicamente quando você traz essa visão mais clara para o teu time e para as pessoas que estão dentro desse corpo junto com você, empurrando ele pela reta íngreme da vida e entendendo que a gente tinha atingido o estágio de momentum aqui, e esse estágio de momento ele foi perdido basicamente, você começa a ganhar um negócio também que é mais energia para você fazer. Como você não precisava, como você precisa agora de mais força bruta para ganhar esse momento que você acabou perdendo, né? Como se você começasse a deixar inclinar isso aqui de novo, você precisa compartilhar isso com as outras pessoas que cresceram e estão nesse novo corpo aqui, maior aqui do que quando você estava no início. Você começa a ter mais aplicação de energia, mais foco também. Então, é dessa forma que você começa a conseguir enxergar e a entender o estágio que você pode estar passando no teu business e muitas vezes entender que, cara, você vai estar lá, você vai, perder o momento. E aí você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia antes para sair dessa atração, né? Que você atingiu ali, basicamente, desse estágio que você atingiu ali de perca de momento. Só que, cara, não funciona mais. Né? As coisas não funcionam mais, porque esse corpo que você tem aqui agora, ele é muito maior. Ele é muito mais, cara, muito mais pesado do que você tinha antes. E você tem que usar a energia da massa que você adquiriu nesse corpo aqui agora para fazer com que você catapulte de volta e vocês ganhem momento de volta. Você sozinho como empreendedor, muitas vezes, cara, não vai ser suficiente agora, somente a tua força bruta para que você saia desse estágio aqui que você acabou adquirindo, que foi a perca de momento. Eu não estou nem falando da questão de, cara, não perca momento. Isso pode ser papo para outro vídeo. A questão aqui é no momento que você viu que você ganhou tração, mas por algum motivo você perdeu o momentum, você precisa entender que não basta você só fazer a mesma coisa que você fazia antes. Você precisa analisar e ver, cara, qual é o tamanho que eu estou agora referente ao tamanho que eu estava antes e o que mais que foi adquirido nesse processo que pode me ajudar a ganhar momentum novamente, ganhar tração novamente. Então, tá aí, né, uma aplicação prática do que basicamente eu estou enxergando e vendo hoje no business da minha empresa, que é essa fase onde a gente perdeu o momentum, perdeu tração. Eu estou muito maior agora com relação a time, a clientes, a processos também ali dentro, e eu estava tentando resolver isso daqui sozinho. E agora as coisas começaram a andar no momento onde eu comecei a trazer para o meu time exatamente essa visão aqui para eles, de que, cara, a gente tracionou, saiu da inércia, o corpo ganhou massa, ficou mais pesado, mas a gente só precisava aplicar pequenos pushes para a gente continuar crescendo,
e que fossem mais fortes do que a inclinação da vida, porque a vida está tentando te fuder, e nesse momento a gente fez o quê? A gente aplicou pushes menores do que era necessário para deixar a vida nos fuder. Então é isso que a gente está tentando contornar ali agora. Eu espero que dessa forma você consiga enxergar através desses dois conceitos que muitos são falados, né, sobre momentum e sair da inércia de uma maneira um pouco mais prática, saindo da subjetividade, saindo de ser abstrato, e você possa analisar onde que você está hoje, né? Você está na inércia, você está em momentum, o que você precisa estar fazendo para você crescer muitas vezes, ou para você voltar para o estágio que você estava, ou para você romper essa barreira inicial que você tem aqui, que muitas vezes tem a ver com aquele conceito que eu comentei do Lex Hormozzi, que é a força bruta, né? Aplique volume para ganhar consistência, aplicando consistência em volume, você começa a ganhar tração, e aí, ao ganhar tração, você sai da inércia, você ganha momento, e quando você ganha momento, você começa a precisar somente fazer a aplicação dos pequenos pushes aqui, para que você continue em movimento e não deixando que a reta da vida, a inclinação da vida te foda e te esmague aqui de novo. Beleza? Então é isso. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês ali hoje sobre essa visão. Se você achou interessante isso daí, comente. Se você está vivendo uma fase dessa aí, também me traga ali que a gente vai interagir nos comentários. E é isso. Valeu!